Olá, eu sou Kayoko Sakihama, professora e consultora da Alka Feng Shui. Então, vamos dar sequência ao nosso mini curso Segredos do Feng Shui, parte 2. Nesse mini curso, vou estar respondendo algumas perguntas de algumas pessoas que colocaram tanto em Facebook como no YouTube. Então, eu acho que pelo menos dá para vocês terem uma ideia, né? Para quem me perguntou, né? Vou pedir também para que vocês compartilhem esse vídeo para que o canal possa crescer e mais pessoas possam ter informações sobre Feng Shui, que é extremamente importante. Compartilhem, dê o like, né? E se inscrevam no canal, principalmente, tá bom? Então vamos lá, mais alguns segredos eu vou estar revelando hoje para vocês. Então, eu vou estar falando simplesmente, como eu já falei, né, na parte 1 do minicurso, que é o Feng Shui. O Feng Shui é uma ciência chinesa de 4.000 anos antes de Cristo. Então, estuda a harmonização do homem com o meio ambiente. Feng, ao pé da letra, vento, e Shui, água. Então, aqui tem até uma gravura de um templo chinês, de forma que vocês possam entender que toda e qualquer construção de um grande imperador, de um grande rei, nunca era feito em qualquer lugar, né? Sempre escolhido a dedo. Então nós temos aqui alguns exemplos de templos chineses. Observem que sempre tem água, né, na redondeza, sempre tem o quê? Muitas árvores protegendo o templo, né? E o caminho sempre sinuoso para chegar até o templo. As mesquitas turcas, sempre construídas em locais extremamente nobres, escolhidas a dedo. Então, tem sempre próximo muito elemento água, porque o elemento água é o quê? Muito movimento para o local, certo? Templos japoneses, temos aqui um templo japonês, Kinkakuji, que fica em Kyoto, né? Observem como é o entorno dele, água na frente, atrás, né? Muita árvore para proteger este templo contra qualquer tipo de vento que possa derrubá-lo, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, o Feng Shui no Brasil chegou há bem pouco tempo, né? Há bem pouco tempo, por quê? Porque lá fora ele já é muito usado há muitos 1000 anos antes de Cristo. Não só pelos chineses, como pelos japoneses, pelos turcos, né? Os romanos utilizavam também, e basicamente os europeus, né? Então, há cerca de 40, 50 anos no Brasil, algumas residências e empresas deixaram isso à vista. Digo, para quem conhece Feng Shui, né? Então temos aqui, por exemplo, a casa do Big Brother que a Rede Globo montou, todo ano ela é feita conforme os princípios do Feng Shui. O cenário do Mais Você, da Ana Maria Braga, constantemente em mudança, ele vem desde 2007 até hoje, com técnicas de Feng Shui, tá? Outras empresas como Cinemark, Habib's, Rede Globo, Pão de Açúcar, bancos em geral, Safra, Santander, Itaú, Bradesco, todos aderindo ao Feng Shui. Por quê? Principalmente porque o Banco Santander, ele se posicionou no nosso país como um banco pequeno e posteriormente veio engolindo todos os outros bancos. Então, é um banco que lá na Espanha, a sede deles é fantástica. Você percebe que tem todos os princípios de Feng Shui. Então, nós podemos também observar que tem casas de pessoas ricas, a maioria deles. Então, Ivete Sangalo, Ana Maria Braga, Chieko Aoki, que é dona do Cesar Park, dos hotéis Cesar Park,
Blue Tree, né? Basicamente em todos os hotéis ela utiliza Feng Shui. Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre o baguá, porque o baguá acaba se transformando numa bússola para que a gente possa identificar alguns detalhes na planta da casa ou na própria construção da casa ou do terreno, tá? Eu já tinha falado no outro vídeo para vocês que nós temos aqui a carreira, né? Que é, na verdade, se você traçar o baguá, posicionando ele pela porta de entrada, você tem a carreira, depois a área de conhecimento e estudos, depois a área de família, posteriormente a área da prosperidade, do sucesso e da fama, a área de relacionamento, de criatividade e de amigos e mentores. E o centro do baguá, nós sempre temos ele ligado à área da saúde, tá? Então, quando você sobrepõe ou traça o baguá sobre uma planta, você passa a perceber o que esta planta tem de bom ou de ruim. Então, dá para vocês verem um pouquinho, né? Então, no momento que eu traço esse baguá, você percebe que na planta falta um pedaço da área do trabalho, falta um pedaço aqui da área do conhecimento, um pedaço na área do dinheiro e um pedaço na área de relacionamento. Então, essa planta é basicamente uma planta condenada. Então, é importante quando você for comprar, quando você for alugar uma planta ou um terreno, que você, pelo menos, conheça alguma coisa sobre Feng Shui para que você possa ter uma ideia se é boa ou não a casa ou o terreno, tá? Então, alguns tipos de terrenos e casa não são recomendados. Por exemplo, essas casas normalmente em L, né? Se vocês perceberam o baguá, o centro da casa basicamente inexiste. Se o centro de uma casa ele não existe, você não tem o quê? O principal, que é a tua saúde. Sem contar as outras áreas que faltam, né? Então, essas casas em L ou um terreno em L, dependendo do tamanho, ele não tem o centro. Então, são locais perigosos. Construções em forma de cruz, ou um terreno até em forma de cruz. Certos cuidados, por quê? Porque são terrenos ou construções que faltam pedaços. Porque basicamente o baguá, ele passa a ser um octógono ou, se você pensar melhor, né, um quadrado ou um triângulo perfeito. E quando você tem o quê? Uma casa em formato de cruz, você tem áreas que faltam. Nós chamamos de áreas faltantes do baguá. E aqui é um terreno em formato triangular. Normalmente esse terreno, você passa a construir uma casa adequando ao terreno. E com certeza vai faltar um grande pedaço. E aqui a gente vê como sem uma luz no fim do túnel. Okay? Quando você for escolher um apartamento, é para aqueles que me perguntaram sobre escolha de apartamento, né? Procure sempre ter essa atenção com relação a isso. O apartamento ideal seria onde ele está aqui, olha. Ou seja, a serpente. E quando você fique de costas para o teu apartamento, né? Do seu lado esquerdo, um prédio maior. Do seu lado direito, um prédio menor. Na sua frente, livre. E atrás, um prédio maior. Então, nós denominamos isto tudo dos 5 animais sagrados do Feng Shui. A serpente, o dragão, o tigre, a tartaruga e a fênix. Se você tiver tanto um imóvel para morar quanto um imóvel comercial desta forma, é considerado um imóvel auspicioso. Tudo vai aqui. Por exemplo, se você tiver uma casa entre 2 prédios, ou um prédio menor entre 2 prédios grandes, ele vai sofrer muita, o que nós chamamos de opressão. Então, essa opressão, num determinado momento,
pode causar doenças para as pessoas que trabalham ou que moram nesse local. Tá? Casas velhas. Não more próximo a uma casa velha, porque essa casa velha vai estar roubando a sua energia. Não? Lembra que eu coloquei para vocês sobre casas velhas com mais de 20 anos? Elas passam a roubar a tua energia. Então, mesmo que você não more numa casa velha, mas tenha uma casa velha ao lado, o que que vai acontecer? Vai ter um roubo energético, né? E no momento que essa casa começa a ser demolida, pior ainda, certo? Temos aqui uma casa com árvore na porta. Uma casa com árvore na porta é uma casa que ela não passa o fluxo energético. Porque o fluxo energético de um imóvel, normalmente ele entra pela porta principal. No momento que esta porta está bloqueada por uma árvore, por um poste ou por um outro tipo de estrutura, o fluxo energético da casa não entra, ou seja, o fluxo do Ti não existe no local. Uma casa sobre águas. É muito complicado se a sua casa estiver sobre água ou sobre um leito de um rio ou de um córrego. Isso pode acontecer o quê? Faz com que sua saúde seja levada embora. Porque a água, ela é um elemento que ela flui e leva tudo o que tem, principalmente a saúde. Então, se você, inclusive, tiver morando muito próximo a rios, a mar, ou afluentes, ou cachoeiras, tomar cuidado para ver se, de repente, embaixo da tua casa não está passando água, veios de água, que normalmente prejudica a saúde. Estagnação do fluxo do Ti. O que acontece com esse tipo de construção, uma construção triangular? Eu não recomendo, porque é o seguinte, o fluxo do Ti, ele estagna aqui, em cada canto. No momento que o fluxo do Ti estagna nesses locais, o que acontece? Você tem um imprevisto. Imprevisto como bater o carro, se machucar, ou ter uma despesa extra na tua casa. Então são imprevistos, que normalmente tem em casas, principalmente casas que têm telhados nesse formato ou terreno nesse formato. Casas enviesadas, por exemplo. Então, de repente, algum arquiteto acha muito bonito fazer esse tipo de construção, e há, inclusive em São Paulo, e não só em São Paulo, mas em muitos locais, daqui do Brasil, muitas casas em formatos de paredes enviesadas. Então, toda vez que você tem uma parede enviesada, há o quê? A estagnação do fluxo do Ti. No momento que tem essa estagnação, a tua vida tem o quê? Imprevistos. Ok? O que nós temos outras coisas aqui? Casas irregulares. Então, os formatos das casas normalmente emanam, o que a pessoa vê. Não é um ditado assim? Que o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas aqui você vê. Então você sente. Você sente algo irregular. E você não consegue conviver. Tá? Casa com muitos recortes e só de madeira. Por exemplo, aqui é uma casa que você tem vários recortes, Então, se ela tem vários recortes, quando você vai observar a planta, ela tem área faltando, tá? E o fato de ser só de madeira é complexo porque nós não podemos ter um exagero de elementos na nossa casa. Nós temos, lembra que eu comentei na outra parte, na parte 1 do minicurso, que nós precisamos ter os 5 elementos sempre em harmonia. E aqui, com excesso em madeira, você pode adoecer, certo?
Casas instáveis. Então, quando você tem uma casa que esteja mais ou menos nesse formato, por exemplo, você tem um quarto, né, que embaixo você não tem uma estrutura nem um suporte. Normalmente você vai ter a sensação de que pode cair. Então, essa insegurança pode te trazer problema, pode trazer falta de sono, principalmente, e é inconsciente, certo? Outras casas instáveis, por exemplo, esse tipo de casa recortada, né? E esse tipo de casa recortada traz muita instabilidade. Outro tipo de casas instáveis, imagine você morar numa casa desse gênero. Pode ser bonito esteticamente, mas é quase que impossível você morar num local desse, né? E existem, essas casas existem, essas fotos são reais. Um teto que é perigoso é esse tipo de teto. Por exemplo, aqueles tetos que têm um formato de triângulo, né? E não é reto, como a maioria das casas tem laje e tal. Mas normalmente casas antigas e que tem, principalmente casas do tipo chalé, os tetos são assim. Esse tipo de teto, né? Ela emana uma energia assim de muita força com corte. Então, essa força ao longo do tempo, principalmente se você dorme embaixo, né? Isso pode te causar uma opressão em algumas partes do seu corpo. Tá? Então, casas com excesso de vidro, por exemplo, tem gente que gosta de casas, eu quero casa com tudo com vidro, né? É bonito? É bonito, mas não é uma casa boa para você morar. O vidro, né? Ele causa muita insegurança. Insegurança, mas, poxa, eu moro num condomínio fechado, tem toda a segurança. Ótimo, mas inconscientemente você tem aquela insegurança com relação a isso. Então, eu tenho muitos casos de clientes meus que, em São Paulo, trabalham em prédios totalmente de vidros. E ao longo do tempo, eles desenvolveram síndrome do pânico. Muitos deles trabalham muito próximos, sentados, né? Próximos, sentados assim, à parede de vidro do prédio. Então, desenvolveram síndrome do pânico geral, coisas que eles não tinham, na verdade, né? O correto é que você tenha sempre uma casa em formato quadrado ou retangular. É o melhor. Por quê? O fluxo energético do Qi, ele não vai estagnar. Entenda o fluxo energético como você jogando uma bolinha, né, de gude dentro de um quadrado ou dentro de um retângulo, onde a bolinha, basicamente, ela faz o percurso. Se você tiver um triângulo, ela vai parar, né? Então, escolha bem suas casas. Aqui você tem um exemplo raro, né? Que são o quê? O índio e a oca. Então, o índio faz a casa perfeita. Ele constrói a oca dele, onde ele tem uma porta, e no centro, né, dessa oca dele, ele tem o elemento fogo, que é onde ele faz a refeição dele, ele cozinha e tal, né? Tá bom? E da mesma forma, o esquimó com seu iglu, né? O iglu tem o mesmo formato, se você perceber, formato redondo, onde ele tem lá dentro, ele cozinha também, né? E não há nenhuma estagnação do fluxo do Qi, certo? Então é o seguinte, vem aprender comigo lá na Oca como escolher um bom imóvel, que não vai te dar trabalho, claro, a partir do traçado do Baguá. O Baguá é uma bússola extremamente importante, tá bom? Então, nós vamos estar agora
com o curso de Feng Shui básico, e eu prorroguei as inscrições até 7 de julho, porque muita gente me pediu por conta de pagamento de salário e tal. Então, eu fiz uma prorrogação até 7 de julho agora, né? De forma que algumas pessoas possam entrar. Eu tenho mais algumas vagas, porque também eu não posso ter muita gente por conta, né, de não ter condições de você dar um suporte, né? Eu gosto que o aluno realmente aprenda e tenha um bom suporte para que ele possa se tornar, inclusive futuramente, um consultor de Feng Shui, ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, por favor, me ajuda a crescer o canal, compartilhe e ative o sininho, né? Não seja egoísta, distribua isso para mais pessoas. O canal crescendo, tanto o YouTube como as outras mídias, eles distribuem com mais facilidade e rapidez. Daí mais pessoas têm acesso a esse canal. Esta é a última aula do nosso mini curso, como prometi, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e se inscrevam para o nosso curso básico, que já está na plataforma Hotmart. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato por esse WhatsApp, onde vocês vão ter todas as informações. Muito obrigada a todos e até